Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Segunda-feira começamos uma nova semana. Estamos na 11ª semana do tempo comum. E o evangelho que a igreja nos propõe nessa nova semana do tempo comum, dia 19 de junho de 2023, está em Mateus. Mateus capítulo 5, versículos de 38 a 42. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000 passos. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, como eu disse no início do vídeo, hoje inauguramos a 11ª semana do tempo comum. O tempo comum é um tempo em que a igreja nos propõe questões do nosso ordinário, do nosso dia a dia. Passou-se o tempo das solenidades na igreja, passou-se o tempo da quaresma, que é um tempo próprio de penitência, passou-se o tempo pascal, que começou com a solenidade da Páscoa. Depois celebramos a Ascensão do Senhor, celebramos o Pentecostes, a festa da Santíssima Trindade, celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Sábado passado celebramos a memória do Imaculado Coração de Maria. Depois de tantas solenidades, sem contar, é claro, a solenidade do Corpus Christi, que celebramos na quinta-feira da semana retrasada, a solenidade de Corpus Christi. Depois de tantas solenidades, tantas festas no tempo da igreja, agora retomamos o tempo comum e a igreja nos convida a focar o nosso olhar sobre o ordinário, sobre aquilo que é o dia a dia. E a igreja veste paramentos verdes nesse tempo comum. Qual é o significado disso? O verde representa a esperança de que logo virá um fruto. Se a árvore seca, não vai dar fruto. Mas se as folhas da árvore estão verdes, há a esperança de que logo virá o fruto. O fruto que Deus quer colher de nós é a santidade. E esse fruto vai vir a partir do fato de vivermos no nosso dia a dia, no ordinário da nossa vida, o Evangelho. O Evangelho precisa ser o verde do nosso dia a dia. O Evangelho precisa ser a seiva que corre nas nossas veias a cada dia das nossas vidas. É claro, haverá momentos de solenidades, haverá momentos em que celebraremos com glória aquilo que Deus tem feito na história da salvação. Mas a nossa salvação se dá no dia a dia. A santificação do homem se dá no ordinário de cada dia. Como que o trabalhador se santifica trabalhando? Como que a mãe de família se santifica vivendo a sua vocação de maternidade, acordando de madrugada para dar leite para a criança que está chorando, para trocar fraldas, para preparar a marmita de um filho já jovem que vai trabalhar. É assim que ela se santifica. Como que o pai de família se santifica? Acordando cedo, fazendo a renúncia de permanecer na cama, mas acordando cedo no frio para ir trabalhar, passando o dia todo trabalhando, pegando o fruto do seu trabalho e empenhando todo o fruto do seu trabalho para o sustento, para o bem da sua família. É no ordinário. Você percebe que a santidade se dá no ordinário. E nesse tempo comum, a igreja vai pensando coisas próprias do dia a dia, coisas próprias do tempo ordinário da nossa vida, ou, em outras palavras, do tempo comum, do comum da nossa vida, daí o nome tempo comum, para que assim possamos, vivendo essas práticas e essas coisas cotidianas ou comuns, a gente possa ser santo.
porque ser santo é o comum do homem. O homem foi feito para a santidade. O comum do homem é a santidade. Sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Mateus 5:48, Levítico 19, versículo 2. Sede santos como o Senhor teu Deus é santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Você percebe que no início da Sagrada Escritura, em Levítico 19:2, o Senhor fala: sede santos como o Senhor teu Deus é santo. No ápice da Escritura, no ponto mais alto da Sagrada Escritura, que é o Evangelho, Mateus 5:48, o Senhor retoma o mesmo raciocínio da mesma ordem. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Já no finalzinho das Sagradas Escrituras, precedendo o Apocalipse, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo diz: sede santos como o Senhor teu Deus é santo. Esse é o ordinário para a nossa vida, a santidade. A sua vida tem sido santa? Você tem vivido uma vida santa? Se você ainda não tem vivido uma vida santa, algo está errado. Infelizmente estamos doentes e a nossa doença é o pecado. E por que estamos doentes? Se a nossa doença é o pecado, algo está errado em nós e não somos santos, porque era para sermos santos. Se não somos santos é porque algo está errado em nós, e esse algo errado chama pecado, e é por isso que estranhamos tanto esse evangelho de hoje. É por isso que esse evangelho de hoje nos traz tanta perturbação. Olha o que o Senhor disse: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém te fez mal, você tem direito de retribuir o mal na mesma proporção do mal que lhe foi feito. A gente chama isso de justiça, às vezes, não é? Se alguém me feriu, eu tenho o direito de feri-lo. Se alguém me ofendeu, eu o ofendo também, eu não levo desaforo para casa. Você já viu pessoas que falam assim? Ou isso é olho por olho, dente por dente. Isso, queridos, é a vingança. É retribuir na mesma moeda, na mesma paga. É não perdoar, não viver a misericórdia. Isso é doença. E a gente vive assim porque estamos doentes no pecado. A nossa humanidade está contaminada por um vírus, por uma bactéria chamada pecado. E por isso nós vamos a cada dia nos apodrecendo. Assim como uma bactéria que vai causando uma gangrena e aquela carne vai apodrecendo na pessoa viva ainda. A gangrena é isso. É a carne humana que vai apodrecendo, vai entrando em decomposição com a pessoa viva. Isso é o pecado em nós. Vai nos decompondo, vai nos fazendo tão apodrecidos, tão diferentes de Jesus. Mas assim como um pé gangrenado não deveria estar gangrenado, o normal daquele pé não é estar gangrenado, o normal do homem seria a santidade. E é por isso que a gente estranha tanto essa palavra de Jesus que diz: olho por olho, dente por dente, vocês ouviram? Versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. O que Jesus quer dizer com isso? Não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Significa que a gente tem que ser agora saco de pancadas de todo mundo? Se alguém fizer um mal pra gente, é pra gente permitir que a pessoa faça mal e ainda inclusive lhe dar oportunidades de fazer novamente outro mal pra gente? O sentido pleno não é esse. O sentido pleno se explica lá nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 7, em que Jesus fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? É retribuir o mal que fizeram para nós com o bem. Foi o que Jesus fez na cruz. Na cruz, Jesus recebeu o pior de todos os males. O torturaram terrivelmente, o humilharam terrivelmente, o impuseram sobre ele a pior de todas as penas, a pena capital, a pena de morte, e o condenaram a uma morte terrível, moral e fisicamente. Não existe pior morte do que a morte de cruz. Lhe deram o pior de todos os males. E em compensação pelo mal recebido na cruz, Jesus nos oferta a salvação e a vida eterna. Transpassaram o coração de Jesus com uma lança e Jesus se vinga, fazendo jorrar sobre aquele que transpassou o seu coração sangue e água. Jesus é como o sândalo. Você já ouviu falar do sândalo? O sândalo é uma árvore que, quando você corta a madeira dela, corta o tronco dela, ela solta perfume. Ela solta uma seiva perfumada. O cristão é assim também. Quando ferido, ele lança perfume. Se alguém te fez o mal, triunfa do mal.
É o que Jesus fez na cruz. Recebeu o pior de todos os males dos homens e triunfou desses males, tirando dessa situação da cruz a salvação da humanidade. Por isso, meu amado, quando alguém te ferir, quando alguém te ofender, quando alguém fizer um mal para você, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Usa de misericórdia, porque assim você estará apto também a receber a misericórdia de Jesus. Foi o próprio Jesus que vai dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus põe aí um paralelo, uma condição. Para sermos perdoados, temos também que liberar o perdão. Mas é difícil, não é? Então reza. Mateus capítulo 7, versículo 7, o Senhor nos dá a chave. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Pede, busca, procura, você vai encontrar. Se alguém te fez um mal, perdoa e libera o perdão. Seja como o sândalo. Se alguém te feriu e te cortou, se vinga dele, perfumando. O sândalo perfuma o machado que lhe corta. Jesus na cruz, ao receber a pior de todas as ofensas, dessa ofensa terrível, desse mal terrível recebido na cruz, ele tirou a salvação para a humanidade. Por isso, nada de vingança, nada de falar mal. Às vezes a gente se vinga dessa forma, não é? Se alguém nos fez o mal, a gente não tem coragem de ir lá e talvez cometer o mesmo mal, vingar-nos na mesma proporção, mas também a gente não consegue perdoar, então a gente fala mal, a gente é indiferente, a gente trata mal, a gente evita e etc. Se você não consegue sequer suportar a presença daquela pessoa que te ofendeu, então faça com que essa pessoa esteja presente diante de Deus pelas suas orações. Reza por ele. Reza por ele. Se você consegue perdoar facilmente, louvor e glória a Deus. Mas se você não consegue perdoar facilmente, se você fica se remoendo diante daquela situação, 2 segredos de ordem prática para terminarmos essa meditação de hoje. Primeira coisa, nunca fale mal. E se você falou mal dessa pessoa, peça perdão a Deus e evite ao máximo falar mal. Segunda, fale dessa pessoa, mas fale para Deus. E para Deus você pode até falar mal dela se você quiser. Pode até se queixar com Deus do jeito que você quiser, mas ora por essa pessoa. E a terceira situação, apresenta para Deus a situação que te feriu. Fala: Senhor Jesus, eu te apresento essa pessoa que me traiu, que me ofendeu, que me prejudicou dessa forma, Senhor. Peço, Senhor, abençoa a vida dessa pessoa e abençoa-me a mim também. Para que essa pessoa vos encontre, Jesus. E para que a cada dia, por causa dessa situação e por meio dessa situação, eu vos encontre ainda mais e mais. Dai-me, Senhor, a graça de perdoar. E eu te entrego, Senhor, esses sentimentos de raiva, de mágoa, de ressentimento, de ódio. Eu coloco no teu sagrado coração, Jesus. Dai-me, Senhor, a graça de ser como o sândalo, que perfuma o machado que lhe corta. O teu coração é um coração misericordioso, que transpassado na cruz jorrou sangue e água de misericórdia. Senhor, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Esse é o segredo, meus amados. Isso é ser cristão. Isso é ser santo no tempo comum da nossa vida. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.